Previdência tinha taxa de carregamento. Nossa. Irmão, você tinha que pôr 100 mil, ficava 3. Pra quem? Por quê? Já tem a taxa de gestão. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Advisor Talks Podcast. Eu sou Paulo Barroso e aqui comigo Gustavo Araújo. Fala Paulinho, mais um episódio incrível, sempre aqui eu com o Paulo entrevistando histórias de sucesso, empresas de assessoria de investimentos, porque esse aqui é o programa da assessoria dos assessores de investimentos. Estamos indo para o 7º episódio. Isso, eu ia perguntar qual que é 7º episódio? Caramba, número 7, 7º episódio. E nós publicamos esses dias atrás o primeiro, hein? Estamos começando a divulgar e tal. E hoje quem é que está aqui com a gente, Paulo, no programa? Cara, quem está aqui com a gente hoje é o Everson Stabile, sócio fundador da S6 Investimentos. Everson, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Paulo, eu que agradeço o convite aí, seu e do Gustavo, né? É uma honra participar aqui com vocês. Espero contribuir para o entendimento aí do mercado para os assessores, né? Boa, e você veio direto de Araçatuba, município de São Paulo, é isso da mesmo? Grande Araçatuba. Oh. Terra do boi gordo. Terra do boi gordo. Pô, Araçatuba é um cidadão, cara. Brasil, o celeiro do mundo, é verdade isso aí? Sem dúvida. Muito bom, seja bem-vindo. Advisor Talks, multifacetado. Cara, e vamos conhecer agora um pouquinho da história do Everson, né, Paulo? E das 6 investimentos, todo mundo que está assistindo a gente, ó, já deixa o like, bota um comentário e vamos mais para um episódio incrível pela frente. Bora lá. Ô Everson, conta então pra gente aí um pouquinho, vamos entender um pouquinho mais da tua vida, onde você começou, por onde você passou, o que você estudou, quais são os principais marcos aí da tua carreira, conta aí um pouquinho pra gente. Perfeito. Eu sou de Birigui, que é do lado de Araçatuba, né? Eu estudei administração na FATEB, lá que é uma faculdade da região, e eu entrei muito jovem no concurso do Banco do Brasil. Então, com 20 anos, eu estava inicialmente dentro do Banco do Brasil, lá em Birigui. Acabei tomando posse lá em Birigui. Nisso eu fui promovido lá na agência e fiquei até 2005 em Birigui, quando em 2005 eu participei de uma concorrência e fui para Ribeirão Preto e inaugurei uma das primeiras agências Estilo. Estava começando Alta Renda, né, em 2005. Nossa, eu não lembrava mais desse nome, cara. Que são as agências, a Estilo que a gente conhece hoje, só que naquela época era a terceira Estilo do país, né? Linda, em Ribeirão Preto, que é um cidadão, né? Então, fiquei 1 ano e meio lá na Estilo. E aí participei de uma concorrência para o Private do Banco do Brasil e fui para São José do Rio Preto. Passei na concorrência, fui para São José do Rio Preto, fiquei 4 anos em São José do Rio Preto, mas eu não atendia somente São José do Rio Preto, atendia São José do Rio Preto e Araçatuba, toda a região. Tinha cliente até em Ilha Solteira, longe. Pensa, só atravessar o rio, a ponte já está no Mato Grosso do Sul. E dali, em 2010, eu pedi para vir para São Paulo, né, porque as oportunidades eram melhores, né, e eu acabei trabalhando sempre com pessoa física, toda a minha história no banco foi com pessoa física, mais focada a partir de 2005 na Estilo com investidor. A partir de 2006 eu já estava no Private, então eu trabalhei, dos 19 anos e meio que eu fiquei no Banco do Brasil, eu trabalhei com 13 anos com investidor. 13 anos, aliás, 13 anos no private do banco. Passei por todos os níveis de carteira, atendi family office lá, fiz captação de bilhões, né? De venda de empresas aí. E foi muito legal. E nisso eu virei team leader no private do banco. Em 2015 eu fui para Campinas, cuidar da equipe de Campinas. Voltei para São Paulo em 2017 para cuidar de um time em São Paulo. E nisso a gente recebia propostas já da XP, né? A abordagem ela era já estava recebendo umas cutucadas lá. De vários, não só XP, imagina. Sim, vários, e ela, desde quando ela não era tão representativa, né? E daí saiu, né, um negócio muito bacana.
um escritório, uma pessoa, na verdade, saiu para o Safra. É que ela acendeu uma luz, daí um pouquinho saiu um pessoal lá do norte para XP. Meu, isso fez um rebuliço no Banco do Brasil. O profissional do Banco do Brasil não é muito acostumado a sair, né? O pessoal geralmente constrói uma carreira ali e aposenta ali e tal, né? Pelo menos eu que estou de fora é o que eu imagino. E às vezes ele desconhece as qualidades que ele tem para o mercado. É incrível isso, tá? As pessoas não sabem os atributos que eles detêm para o mercado. Então, em 2019, em 2018 a gente tinha saído um escritório e começou a pegar fogo no private do banco. Nós começamos a olhar uma proposta, né? E aí estava todo mundo conversando com a XP do banco, né? E nós conseguimos formar um time, 6 pessoas, 6 profissionais. Em 2019 a gente fechou com a XP. E aí, 1º de julho de 2019, os 6 que trabalhavam aqui no Private de São Paulo pediram as contas. Então a gente Posso perguntar uma curiosidade? Assim, como é que foram as primeiras abordagens assim, da XP? Como é que elas chegavam em você, nos seus colegas? Era assim na física? Era para um canal digital? Como é que isso acontecia? Tinha muita coisa pelo LinkedIn. LinkedIn. E-mail, que eu não sei como é que eles pegavam, né? Mas conseguiam. Convidaram muito para feira, eu lembro tinha muito convite para feira, né? Então chamava as pessoas para ir lá, para expert, para ir conhecer. Vem pro ninho aqui. Isso. E era mais por essas vias, assim. Entendi. Ô Everson, e essa questão do funcionário público para um profissional não executivo, mas empresário, né? Porque, cara, tem alguns casos, assim, eu vejo que realmente o Banco do Brasil é uma potência, principalmente no agro. A carteira de crédito do agro sem dúvida. Filé mignon do filé mignon do filé mignon. A gente tava até falando que um pouquinho antes de chegar, eu tava batendo um papo com o Everson, a gente tava falando como o Banco do Brasil é um banco fera, entendeu? Nem todo mundo consegue perceber isso como o Banco do Brasil. Não, e desde a época de Dom João VI, né? Isso, muito legal. O banco tem CNPJ de mais de 200 CNPJ anos, lá, 00001 lá do Rio de Janeiro. Isso. Um dos primeiros CNPJs do Brasil, né? O Banco do Brasil, na verdade, né, ele tem um capital aberto. E ele é o banco público mais privado que existe. Ele é. Porque assim, a minha cobrança no Banco do Brasil sobre a gente, ela era de banco privado. Era de banco privado. De banco privado. Mas é um banco que é público, mas entrega resultado como privado. Só que tem um detalhe. Perfeito. O quadro Você tinha PLR? Tinha PLR? Tinha. Tinha, PLR. mas assim, não tem nada a ver com banco privado. Então. Esquece isso. Aí por isso que eu tô te falando. O jogo é diferente. O jogo é diferente, é muito menor. Porque o que eu penso. Ele tem um quê de social, assim, não dá pra eu fazer pro Gustavo, que é, profissional excepcional, fora da casinha, só tenho ele no Banco do Brasil, ele é CFE e tal. Eu não tenho como fazer pelo Gustavo nada mais do que uma vaga que está disponível para um cara que... Exatamente. Entendeu? Sim. Então, é isso que faz com que um profissional altamente qualificado, ele acaba buscando oportunidade fora. Perfeito. Isso ficou muito latente, já acontecia antes. A gente tem histórias aí, presidente da CSN, foi do Banco do Brasil, vários. Legal, né? Não sabia, hein? Bacana. Foi do Banco... Tem vários, cara, tem vários, assim. Então, a gente... tem essas histórias para contar dos presidentes, mas às vezes as pessoas não se dão o valor, elas não sabem o valor que tem fora. Olha só. A abordagem nos profissionais, principalmente aqueles que às vezes têm que interagir com o mercado. Sim. Né, o cara vai lá e participa de um processo de oferta pública. Cara, ele está na mesma mesa ganhando 400 de total cash, nem isso, do cara que ganha 2 milhões de total cash. Sim. Né? E aí, ele é super qualificado, às vezes o cara indica, né? Então você fica conhecido. Então essa é uma dinâmica do Banco do Brasil. Mas ela ganhou muita tração com a saída dos profissionais do private. Isso foi assim, cara, foi devastador. Mas precisou mudar o modelo? Tipo, a gente tem que manter a galera. O que a gente vai fazer para manter? Aumentar bônus? A gente ouviu valorizar. Que rolou um bônus melhor por um tempo, mas que as coisas vão caindo no esquecimento. Já não tá... facinho de ganhar, entendeu? Para os profissionais que estão lá. Boa, mas é a pergunta, né? Isso. Cara, aí você tá lá numa vida de funcionário público, beleza, agora eu vou empreender. Né? Assim, poxa, imagina, que mudança, hein? Para fazer assim,
vai ter tudo, né? Não precisa falar do cheque, tá? Só... O cheque, na verdade... Não, é bacana, porque a questão... O cheque, na verdade, não faz nada, né? Porque ele não é uma guinada. Não tem um IPO de carreira. É bacana, mas, cara, você, no primeiro mês, tem um aluguel de 15 mil reais na Vila Olímpia e uma receita zero. No segundo mês, você tem um aluguel de 15 mil e uma receita de 3 mil. Entendeu? Então isso é a receita. Importante falar isso, não pode chegar e comprar, vou comprar mais. agora aqui uma Mercedes com esse dinheiro, como eu já vi acontecer, não pode, né? Não, claro que não. Se você fizer isso, cara, vai, Cara, tem que ser, não vai bater nós o já caixa, deixamos o dinheiro no caixa, prevendo 1, 2 anos de vamos ter que contribuir. Até construir, então né? nós distribuímos para a sustentação familiar, Perfeito. mas você já sabia que aquilo iria ser consumido. Perfeito. E que você, o que deixou no caixa é consumido com o custo da empresa inicialmente, e o que você levou para casa é aquilo que você tem que usar para comer no lugar do salário. Né? Então não tem jeito. Então não é um cheque, infelizmente, não é um IPO. IPO da carreira, legal. Ter feito o IPO. Não, é bom falar isso, tá? Porque não pense que vai. Não, sabe por quê? Aí eu vou falar umas coisas, né? Assim, a gente falou do banco competente, bom e legal. Mas, por exemplo, esse banco competente, bom, legal, processou a gente. Mas podemos. Tá. Mas assim, o que o banco falava lá dentro? Que o Everson ficou milionário. Por quê? Porque você consegue justificar para dentro por que você está perdendo pessoas. Eu estou perdendo porque o cara está jogando um cheque de 1 milhão. Não. Tá. Você estava perdendo porque tinha uma incompetência institucional enorme. Sim. Porque tem umas metas conflitantes. Porque tem um balaio de gato, maltrato. Tem o lado da luz e o lado da escuridão. Isso, o lado da escuridão é muito Ou seja, forte. O lado da meta é igual um banco privado mesmo. Sim. Sim, tá. eu sempre falo que assim, você tem uma diferença, né? O banco tem umas regrinhas para te descomissionar. Diferente. No banco. Né? É isso. Isso o bancário do Banco do Brasil não sofre. Não sofre. Mas ele chega lá, o que acontece no Banco do Brasil? Você entra como escriturário. Você vai ganhando o que a gente chama de comissão, mas não é comissão de percentual. Você assume aquele cargo e aí você ganha o que precisa. Aquilo incorpora na tua remuneração. Essa é a parte, essa palavra aí não existe não? lá. Não. Então, você entra no banco hoje, vai ganhar 4, 5 mil. Aí você tá lá no private ganhando 30. Se o cara te descomissionar, você volta para os 4, irmão. Ixi, nossa! Aí você faz então, o que é isso? É praticamente uma demissão. É uma demissão. É uma demissão. Descomissionamento. É o descomissionamento. Isso é feito. Tudo bem, o banco tem que ter critério, vai lá por causa do sindicato, faz 3 avaliações seguidas suas, mas sim. Tem se ele tiver mal intencionado, ele dá uma rasteira em você. Ele vai criar a situação para. Como... Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, é igual ao banco privado, porque, você não é demitido, no banco você não é demitido se você não fizer um roubo, para resumir, né? Mas só que você tem a situação de ser descomissionado. E ser descomissionado é praticamente voltar para uma renda que não corresponde mais a... Botar você na geladeira. É bem isso. Bom, legal, bacana. Pô, muito interessante saber tudo isso, né? Revelações. E importante também ver essa visão, né? Porque muitas vezes a pessoa ela tá lá como um servidor público e tal e tudo mais, e ela tem várias outras oportunidades que estão ao redor dela, e muitas vezes a pessoa nem se questiona, né? Se dá o direito de tentar enxergar outras possibilidades. Então, tem um pouco daquela coisa de que algumas pessoas escolheram aquilo. Elas querem realmente ter a paz. Isso. Né? Outras não olham para o mercado, perdem essa oportunidade e tem medo e tal. Mas existe também aquela coisa de você também, de repente, fazer com que ninguém olhe. Não olha para fora não, por favor. Senão você vai procurar alguma coisa, fica aqui. Entendeu? Então tem isso. Tem uma coisa que eu não respondi ali do Gustavo, que eu gostaria de retomar. A questão de qual é a vida como é que é essa vida, né? E como é que é a vida de coisa. Aqui, cara, você tem tudo certo, né? Todo dia 20 vai cair o seu salário e tal. Se entregar né? ou não, tá ali e tal. Era proativo no banco, assim, o cliente é um banco muito grande. Você teve uma carreira meteórica também, hein? Eu tive uma carreira muito boa. Você teve uma carreira boa, hein? Muito Poderia boa. chegar a diretor, será, do banco? Poderia.
Poderia, mas tinha que remar, né? Às vezes tem uma parte política de indicação, certo? Ali na diretoria começa a ter um Tá. peso bem maior Aí disso. você tem que fazer uma articulação política. Isso. Pelo menos interna ali, dentro da instituição e eventualmente fora. Mas, cara, Sim. isso aí também Tem casos, tem né, de em filhos grandes de- empresas. Você tá meio de pessoa, no lógico, C-level é. ali, você já não é mais só Lógico, resultado, Não. entendeu? Pô, Ah, tem não, já muito vi. relacionamento Tem o, político jogo e tal. tem o jogo da confiança, Lógico, né? Pô, eu lógico. confio O QI no Gustavo. funciona, infelizmente existe, né? O QI. Sim. Sim. E às vezes ele não é negativo, ele é o QI é uma questão assim, pô, eu conheço o Gustavo há 20 anos, eu sei que ele é qualificado tecnicamente, ele é da minha confiança. Então, eu tenho nele atributos que eu preciso, né? Porque nesse tipo de cargo nós estamos falando de pessoas que cuidam de centenas, milhares de pessoas, né? Pô, se eu não tiver uma pessoa de confiança ligada a mim, é complexo. Tá? Exatamente. Mas aí você cai no mercado privado, né? Aquela E aí? coisa assim, né? Aluguel de 15 mil, receita zero. Nós saímos no dia 1/7, daí a gente foi procurar o lugar para colocar a empresa, né? Vai criar o CNPJ, e aí vai para as coisas, né? Isso foi quando? Qual ano? 2019, 1/7 a gente pediu as contas, os 6 ao mesmo tempo no private do banco. Isso aí já dá um terremoto numa agência. Sim, desceu Quantos bi já tinham ali de carteira dos 6, hein? uns 10. Uns 10. 10 bi. Ou quase. Entendeu? Mas aí você tem o cliente ultra high, mais difícil de trazer. E tudo. Lógico, É um lógico. jogo. O jogo é mais complexo. Outra coisa, bom falar isso aqui. Não pense que tu tem a carteira no banco, não vai ser fácil, né? De jeito é nenhum. bom a gente falar isso, né? Não. Não é fácil. Não. Vai. Aliás, é muito mais difícil do que se vê nos videozinhos na internet. Salário de 20 mil de Advisor Talks assessor. sem massagem. Advisor Talks aqui é pura realidade. É realidade, que é realidade nua e crua. Porra, No isso aí cru. cara, isso é a pior coisa. Você entrevista um monte de assessor. Cara, não é demérito, né? Mas a gente sabe da dificuldade que as pessoas vão ter para fazer. E nós não arrastamos almas. Então a gente não bota para dentro para depois a pessoa falar, eu perdi o emprego. Não, eu não quero assim. Nós não queremos. Nós somos do bem, cara. É nosso. Legal. Então, assim, já entrevistei do lar, cara. Que passou na Ancor, porteiro, mas não é demérito. Eu só estou falando que a gente sabe que essas pessoas terão uma extrema dificuldade de compor uma carteira. Sim, Eu não posso iludir uma pessoa Exatamente, dessa. tem que ser sincero, mas ao mesmo tempo realista. Né? É isso. Não pode vender sonhos à deriva. O business assim. do assessor, assim, uma empresa dele é a carteira, né? Então, assim, se ele não tiver relacionamento que realmente estejam capazes de ter investidores, e sendo realista mesmo, né? Sim. Vai ser muito mais difícil ele construir do zero, porque ele vai ter que entrar numa confraria, vai ter que entrar num clube, vai ter que construir 1, 2, 3, 4 anos um relacionamento do zero, né? Então, mas e normalmente, se é uma pessoa que precisa de renda, entendeu? Aí pesa. Uma coisa Tem é um você time pra isso não acontecer. precisar disso, ser sustentado e tudo bem. Mas a outra coisa é uma pessoa que Talvez depende. esse cara devesse ser gerente primeiro, ficar um tempo e depois ele ir para uma assessoria. Sim. Passar aliás, numa CEA, aliás, é né? uma boa estratégia também de carreira, né? Você Muita gente faz isso, ficar tá? um tempo no banco, É. aprender muito ali aquele processo dia a dia, e construindo relações, um networking ali, e depois fazer uma virada, né? Porque eu acho que o canal bancário, né, da relação que você mantém lá e como você Cria um trata, vínculo. porque não basta ser só gerente. Não basta sentar na mesa. Você tem que ser pró-cliente. Tem que ser pró-cliente. Então as Tem que pessoas conquistar o acham assim, cliente. eu sou um excelente gerente. Ele entregava todas as metas fudendo o cliente. É. E aí ele acha que na hora que ele sair, que o ele cliente sair, vai com ele. falar, vem Isso é verdade, isso é verdade. Então, assim, não é uma regra, É. né? Mas, de fato, você tem que pensar em como você trata o cliente lá. O cliente tem que gostar muito de você para ir com você. É Né? verdade. Então, para aceitar, por quê? Porque a gente sabe, os bancões são mais conhecidos, mais tradicionais. É óbvio que a XP Tem uma hoje- agência física do lado da casa Por dele. exemplo, o cliente ele já senta na mesa do gerente por outros fatores que não Cartão de necessariamente é o crédito, gerente, tal, entendeu? várias coisas que ele tem todo que- um trabalho do banco, né? É que reclamar na a agência. XP vem resolvendo isso, né? Então, por exemplo, que é isso, ela virou banco, o cartão é excepcional. Hoje já é um banco mesmo, a XP? Banco. Mas o cliente sai do banco e fica só XP mesmo, ainda fica um pouquinho no banco, assim, uma parte, uma operação. Olha, no geral ele fica nos bancos, né? Até porque se você pegar um cliente, normalmente ele vai ter uma diversificação, Gestão de risco. Tem- mas acaba acontecendo naturalmente algumas coisas que
tem outras questões também, né? De linha de crédito, principalmente o pessoal do agro e tal e tudo mais. Os bancos não vão deixar, principalmente nessa questão do crédito, pelo porte do balanço, de ser o fornecedor de capital do sistema. Exato. Então, mas já assim, estão amarrados por muito tempo, mas né? é que Tem esse- financiamento já preso para 10, 20 anos. esse ponto do Vai cartão, sair. a XP matou. Legal. E desde que ela vem, né, ela vem fazendo as coisas de uma maneira diferente. Tá. Isso que é legal, né? Por exemplo, ela, tem coisas que ela tirou lá por exemplo, custódia. Eu lembro, eu tinha gerente, cliente, 7 milhões, em custódia de tesouro direto, pagando 0,5% no Banco do Brasil para custodiar, além do que ele pagava no tesouro. Cara, isso é foda. O que a XP fez? Ela foi lá e zerou, né? É. Já tem muitos anos. Sim, sim. A XP Aí você revolucionou fala- muita coisa. Ela vai ganhar que dinheiro? Cara, ela vai ganhar o fluxo do cliente. Então, é inteligente. Eu lembro, Sim. eu não sei como eu trabalhei muito tempo no sistema, eu sei. Previdência tinha taxa de carregamento. Irmão, você tinha que pôr 100 mil, ficava 3. É. Pra quem? Por quê? Já tem a taxa de gestão. A taxa de administração. Porque nós taxa de temos um carregamento. sistema financeiro quase monopólio, né? Porque você tem que pagar muita E gente. tá todo mundo, não tá combinado, ninguém sentou numa mesa para combinar, mas se eu cobro 3, você cobra 3, ele cobra 3, só tem nós. Você vai pagar 3 sorrindo. Vai todo mundo receber 3, né? Essa questão A da XP indústria veio de lá fundos. e falou, não tem taxa de carregamento. O sistema não cobra taxa de carregamento há alguns anos. Ela que quebrou essa barreira. É legal até pontuar isso aqui, um pouquinho antes da gente ir pro próximo bloco, né? Claro, claro. Porque assim, muitas vezes o Advisor Talks, a gente faz questão muito de frisar isso, né? Até quando a gente faz os convites para os nossos convidados, como o Everson que veio aqui hoje e tal, a gente sempre fala isso, cara. Nós somos independentes, nós somos livres, a gente gosta de conversar as coisas, conversar Claro. verdadeiramente. Então, às vezes a gente faz uma crítica aqui e colar, mas é interessante também, que nem hoje, né, que você está trazendo isso. A XP rompeu um paradigma nisso, Muito. entendeu? E é muito positivo. Não é à toa, ela só conseguiu evoluir nesse sistema porque ela fez diferente. Ou seja, a gente não só critica, a gente também sabe ver o lado Olha, bom das você coisas. resumiu, Não, hein? nós estamos falando as realidades, vai ter os lados Sim, ruins. sim, é verdade. Mas, Mas, por exemplo, você falou do cartão. Cara, o cartão da XP é o Black, é lindo, é impecável, funciona super bem, te dá 1% de cashback e não tem anuidade. Eu vou falar pra você como é que eu sofri. Tem um investback também, Mas né? Isso, eu acho que- aliás, é mais bacana, não é cashback, desculpa, você me corrigiu muito bem. É investback, vai fazer diferença, não cai nem na conta, cai no investimento. É muito legal, você vai vendo lá crescer. Tem a conta global, né? Isso, Pô, tem tudo. Vai parecer até que nós Mas estamos fazendo jabá aqui, né? Eu tô isolando, o Ó, cartão. se captar, a gente vai querer. Brincadeira. Eu tô Eu isolando quero o cartão. comissionamento. Quero desse condicionamento da cartão aí. captação. Ó, vamos pensar. Ó, eu tô isolando o cartão porque eu falo, cara, eu juro, por tudo. Cara, o cara tinha 10 milhões de reais no banco, o banco queria cobrar a anuidade do cara. E sabe o que acontece? Isso aí Nós temos que aprender. Aí é mancada, hein? o No Paulo Banco do Conce- Brasil era assim? Eu era, cara. Mancada, você Aí o foi, cara você tem que mancada, pedir, você foi. Tem que abrir um tranquilo. ofício, mandar pro Pedir presidente pra do estornar, banco. cara. Mas se o cliente tem 10, dá para estornar. Mas, cara, eu estou falando da hora da verdade no marketing. Exato. Todo contato é uma hora da verdade. Você mandou um débito aqui. Eu odeio débito. Quem hoje que quer perder tempo da vida tão Exatamente. corrida, tendo que pedir, cara, eu cancelo na hora. Exatamente. Porque a pessoa fala, mas não é pelo valor, não, é pela encheção de saco. Mas cara, ninguém quer. Aham. Isso É me verdade. lembrou. Então eu falo, você vê, claro, existem outras instituições que também entraram, estão fazendo o cartão hoje. Então, esse tipo de quebra traz para o consumidor um benefício enorme. Né? A do cartãozinho que fez a primeira levante aí não é a XP, né? É o Nubank, por exemplo. Né? Sim, Eu diria. várias outras foram Então você vê que disruptivas. foi rompendo o sistema, mas a gente precisa disso. É pró-consumidor, cara. Esse negócio que você falou de débito, disso daqui, você vê que às vezes como esses entraves, assim, né, bancários. Eu lembro da Sicredi, né? E há uns anos atrás, quando eu precisava abrir uma segunda conta PJ e tal, e eu comecei tudo com eles. As taxas eram legais e tal e tudo mais. Tinha a questão lá do Pronamp, era bacana. Lá. Aí o cara falou, não, tá tudo certo, agora você tem que vir aqui na agência, acho que era, não sei se era da Rebouça, para assinar o papel. Eu falei, o quê?
eu tenho que ir até aí, você tem que vir até aqui. Eu falei, esquece, cara, vocês não têm assinatura digital, não tem isso, não tem aquilo. Ele falou, não, você tem que vir aqui. Eu falei, então esquece, joga fora tudo que eu fiz, vou para outro banco. Entendeu? Então tem coisas que assim, Não dá. ele não entendeu que, geração- pô, como geração empresário, cara, pô, pra mim A gastar parte boa da geração Z. uma manhã pra me deslocar até uma unidade, sentar na frente de um gerente, esperar um documento, imprimir, assinar e voltar pra cá, não dava, entendeu? Tipo assim, não é que não dava, dava, mas eu não tô disposto a perder esse tempo. Claro. Entendeu? Esse Sim. tempo te pertence à sua família. Isso aí que você pertence- tava falando do cartão. Entendeu? E, assim, dá pra fazer, e ainda dá, mais mas... vamos falar isso em São Paulo, né, cara? Porque a pessoa vai ver a gente de todo o Brasil e muitos não. Todo mundo sabe que São Paulo tem trânsito. Sim. Mas a realidade é que só vivendo, meu amigo, pra saber o que é isso aqui. É verdade. Bora lá, Gustavão, puxa nós aí pro próximo bloco aí. Então vamos Isso. lá, cara. É que a conversa tá tão boa aqui que tá até difícil a gente virar o bloco Troca aqui. o próximo bloco aí. Ei, você é do mercado financeiro que está em busca de uma agência de marketing digital especializada no mercado financeiro. Eu tenho uma solução para você. Você precisa conhecer a agência Nambu. Ela produz websites, estratégias para captação de leads, mídias sociais e muitas outras coisas. Agência Nambu. Hoje estamos aqui com Everson Stabile, sócio fundador da S6 Investimentos. Eu não é, Gustavo? É isso aí, cara. Você tá falando esse negócio da XP, né? Essas feiras. Agora nós vamos falar da empresa, né? Da Da empresa, exato. Vamos chegar lá. justamente. Agora a gente vai falar da empresa, né? Mas assim, você escolheu XP. Eu queria até fazer esse comentário aqui que a gente tá falando de XP e tal. Essas feiras da Charles Schwab, que foi muita gente lá para os Estados Unidos assistir, mudou um pouco o Brasil, assim, para valer nessa questão do investimento, né? De trazer esse produto, feira e tal. E, obviamente, os bancos foram se adaptando. Cara, mas o que nesse primeiro momento que tu vai abrir, S6, o nome já veio porque tinham 6 pessoas saindo, é isso? Também, mas virou a gente S6 tem, ou não? a gente Tem tem alguma- 6 pilares com S, Opa. mas você não vou lembrar de todos. Solidariedade, sofisticação, seriedade, Ah, mas tal. tem um racional. Um racional dos pilares ali Legal. que a gente Legal. tem, mas Muito bom. é natural que venha o S6, né? Aí Primeiro que ficou. você já viveram essa experiência, É o 6 aí. aparece um CNPJ, aí você fala, não, vou É. ter que abrir uma empresa. E o nome? 6 pessoas para Que definir. nome? Que nome, né? Veio aquele monte de nome e tal. Aí Na época não surgiu... tinha chat GPT. Hoje em dia você bota no chat GPT, ele te ajuda. Na época aí tinha veio- Nambu já, a gente estuda tudo, a gente já vê a legalidade do nome, já cria o nome, o logo, tudo, faz um baita de um estudo. Pô, olha que Já bacana. vi, A Nambu tá tô- fazendo isso aí maravilhoso, Pô, cara. com certeza, a gente Na faz próxima isso aí. empresa que você for abrir lá, cara, você tem que fazer junto com a Nambu. Vou fazer aqui, cara. Vou fazer com... O conglomerado vai abrir conta aqui. Não, mas o Paulinho é bom de Vambora. nome. Inclusive, esse nome é Advisor Talks. Ah, você fez um processo comigo uma vez de um outro projeto nosso, né? Você lembra como é que Sim, foi? sim. Muito Pô, legal, incrível. todo o processo de branding e tal. Olha aí o Advisor Talks aí, dá uma olhada, galera. Advisor Talks. Pô, olha que bonito. Show isso de aí. bola. Componente e tal. Ô Everson, mas voltando aqui à questão da história da S6, né? Então, retomando, né, você contou um pouquinho da tua vida, até esse momento que vocês saem lá do Banco do Brasil, do Private, teve esse início, né? De vocês se prepararam financeiramente para isso e tal. E como é que foi a evolução da empresa? Como é que vocês montaram uma estratégia, uma rota de crescimento? Vocês conseguiram trazer um pouco da carteira de cliente de vocês? Sim. Conta um pouco pra gente disso daí. A principal base é a base da carteira, né? Ela é o que preenche inicialmente. Depois você vai evoluindo, aquilo vai ganhando menos expressão e você vai evoluindo das indicações de clientes, grupos de network, e aí você vai fazendo o seu trabalho, né? Mas ali vem, geralmente, dos clientes. E é interessante, alguns, né, que você fala lá com o cara lá no começo, isso é interessante, né? Eu trabalhei muitos anos no private, cara. Você vai conhecendo muito de investidor, de atitude, né? Verdade. De comportamental. Então, assim, às vezes o cara não abre, espera que vão errar com ele. Só espera. Continua, manda uma notícia de vez em quando. Se for muito grande, você vai mandar um brinde no final do ano, um presente. Né? Espera. Cara de ligar depois 4 anos e abrir a conta, entendeu? Caraca, 4 Ele anos. ligar para você. Né? Depois eu tive uma situação bem legal. Uma família
Cara, é engraçado, né? No primeiro momento que eu fiz contato, eles não abriram. Tipo, tinham acabado de fazer a migração de uma parte do dinheiro pro Itaú. Acabado, ele falou, pô, você me liga 2 meses antes, não sei o quê. Eu falei, cara, abrimos agora, né? Aí, beleza. Ficou, né? Não desisti, tentei, mandava uma notícia e tal. 1 ano depois, o Itaú tava mal de performance. E a mulher tava no cabeleireiro. E a outra falou bem. Falou da XP. Falou, não, que a XP, que não sei o quê. Falou da XP. Cara, ela chegou em casa e falou pro filho, o Everson foi pra XP. Nós vamos falar com ele. Porque é desse jeito que ela foi com isso. Nós vamos falar com ele. Cara, só porque a amiga falou no salão. Você entendeu? Tá vendo? Mulheres. Eu falo que a onda, ela corre a nosso favor. O salão mas de uma cabeleireiro coisa? gera não, mas negócio. esse negócio A onda corre a nosso favor. né, mas sabe de uma coisa? Acho que primeiro ponto é resiliência. Sim. Importante. O que você falou, resiliência total, parabéns. Acho que esse é um dos desafios dos advisors, né? Ter persistência, continuar. Só que outro ponto, você vê, cara, que às vezes alguém vai decidir um investimento numa conversa de churrasco. Exatamente. Óbvio. O cara vai falar, olha aqui meu investimento. Ah, legal. Poxa, eu quero também. Porque o meu amigo tem, eu quero ter. Né? Essa coisa do Também. do seu ciclo que você convive. Não, gente, se tem uma coisa bacana para estudar em finanças é comportamental. Comportamental, cara. Não tem nada melhor. É tudo comportamental. Tudo é comportamental. Até o cara que não faz nada, só deixa no LCA, é comportamental. Ele tem um problema lá atrás, né? Sim. Para resolver na vida dele. O heurística, Mas, né? cara, Que fala foi Daniel Kahneman. É, não é isso? também. Dos heurísticas comportamentais. Foi tem uns estudos agora. E o legal, aí ela falou assim, você pode vir aqui amanhã? Eu falei, posso. Eu tô aí. O amanhã era sábado, claro. Por quê? Porque eu não sou funcionário. Aí a gente entra em outra coisa do banco. Eu sou empresário. Cara, eu fui lá na casa dela, tal, e aí eram vários irmãos, tal. De repente eles até ouvem, mas não tem problema, não tem nome, né? Não, claro. Tava abrindo a conta de uma, ajudando a abrir a conta de uma, ajudando a abrir a conta de outra. Chegou o outro irmão e falou assim, ele entrou assim e falou, minha conta já tá aberta? Eita. Do jeito que ele foi, então ele falou assim, minha conta já tá aberta. Caramba. Não, você não falou que Você queria abrir, passou você o só rodo nesse chegou. dia. Nossa, Passei. esse dia foi uma benção, hein? Eita. Foi igual o Pedro lá quando foi pescar, Jesus joga pro outro lado. Vai. Entendeu? Então era uma confiança do Banco do Brasil, que no primeiro momento acabou não se convertendo, até porque eu já estava há alguns anos longe, mas a confiança ficou. E tem isso, eu sempre falo isso, tem outra, é máxima isso, cara. Dinheiro e negócio vem e vai. Bem, vai. Muda de cliente endereço. você não pode perder. Perfeito. Nunca perca o cliente. O dinheiro e o negócio é uma coisa, eu posso ganhar esse e perder aquele. Sim. Ah, mas você não quer ganhar todos? Óbvio, mas nem sempre eu ganho. E eu lembro que no banco eu sofri um pouquinho, porque entrava aquele dinheirão, depois os caras, o cara comprou outra coisa, velho. Tem que passar até de 200 quilos, 200 milhões aí. Os negros barrando. Mas você perguntou isso, cara, ele é um family office, ele não vai te responder, ou ele não deve uma justificativa pra você, ou o negócio que ele fez é a porra de um segredo. Exato. Cara, ele só tá pedindo a porra da TED do dinheiro dele. Libera. Sim. Serviço é bem prestado na Não tem entrada que e na explicar, saída. não tem que explicar para onde vai o dinheiro. Não tem que explicar, e tem que serviço é bem prestado do começo ao fim, cara. Exatamente. Eu preciso passar uma TED. Cara, eu atendo a TED, eu juro por Deus, cara. Se bobear, eu atendo mais rápido do que a coisa, porque eu quero tirar ela da frente para fazer negócio. Sim. Então, eu normal, atendo né, a TED, a saída, do mesmo jeito que eu atendo a entrada. Mas tem um lance... Que é o cliente que eu tô olhando. Exatamente, eu ia pontuar isso agora, cara. Qual que é a questão central, o diamante nessa história toda? É que você tá focado no relacionamento. No cliente. E no cliente, entendeu? Ele é o centro de tudo. Então, se ele tá trazendo dinheiro ou se ele tá levando dinheiro, não importa. Se ele tá levando dinheiro hoje, ele é o mesmo cara que vai trazer dinheiro amanhã, se você tem um bom relacionamento com ele, certo? Tomara que ele dobre o capital na aposta. Exato. Mas eu quero falar um negócio aqui, né? Um momento importante, assim. Quando você saiu lá do Banco do Brasil, do Private, e vocês montam a S6, né? Você e os seus sócios e tal, eu acho interessante essa transição. Por quê? Porque você tem lá os clientes que estão embaixo lá do guarda-chuva do Banco do Brasil, e como que você traz, né, um conjunto de clientes contigo
você está ali vendendo não mais Banco do Brasil e nem S6, porque S6 ainda é algo que está surgindo, está engatinhando, vai ser construído. Então o que você vende ali? Você está vendendo a tua imagem, o teu relacionamento, a tua confiança, né? Então eu queria fazer essa observação, como isso é importante nessa relação. O cara compra o quê? Ele compra a tua palavra, aquilo que você construiu com ele ao longo dos anos em relacionamento. É isso que faz a gente ter a coragem de sair, né? Porque você tem que ter coragem, cara. Você deixa lá 25 mil de salário. Num Banco do Brasil, que tem uma relativa estabilidade, como eu comentei com vocês, e parte para empreender, é porque você acredita que vai conseguir fazer melhor, né? Tanto financeiramente para você, como para o cliente. Nós saímos também muito pelo cliente, cara. Então, assim, para nós, isso é uma máxima, assim, é cuidar do cliente. Cara, a gente pensa o cliente primeiro. Tanto que assim, você vai, saiu a oferta pública. Vamos ver se ela não existe oferta pública. Não é que não existe. Eu não tenho meta, cara. Eu não tenho mais plataforma com 3 milhões a fazer. Se aí você procura de quem você vai enfiar a meta. Não existe, cara. Sim. Eu culpei o palavrão. Não, pode falar aqui. Você tá olhando para o cara, essa oferta aqui desse CRA. A empresa, passou, tá ótimo, a gente gosta. E a taxa? Tá melhor no secundário. Eu compro no secundário porque eu não tenho uma ferramenta para preencher de oferta pública. Cara, você não tem a ideia do prazer que é isso, cara. Imagina, você não tem assim uma meta. Você delicioso. Você tem que montar um booking aqui XP, de tanto, então assim, entendeu? nós escolhemos, por que a gente escolheu a XP, né? A XP é a melhor plataforma hoje para mim, né? E há 5 anos atrás, 6 anos também era. E ela é um supermercado. Eu brinco muito com os clientes, né? Aquela ideia do Charles Schwab, então, né? A gente fala muito do conceito de shopping, né? Também. Do Charles Schwab lá nos Estados Unidos, que modelaram e tudo. Isso. E assim, ela é um supermercado. Eu falo pro cliente, o senhor não gostaria de ir no supermercado e só ter a cerveja vermelhinha com o nome de Brahma. Certo. Gostaria? Então, é assim que é o Bradesco. Ele é vermelhinho, cor Brahma e só tem uma opção. Aqui o senhor tem todas as opções. Inclusive, aí a gente vai para o quali, né? Fiquei pensando qual que é a amarelinha agora. Dos gestores, pode ser vários. Dos gestores... Sim. Vocês têm uma amarelinha aí que eu não tô sabendo, depois vocês me contam a piada. Não, a banca é amarelo, né? É o banco amarelo, banco amarelo, qual é a banca amarela? As cores. Tem uma que é azulzinha. Isso. Então, assim, de fato é isso, cara. Você entra no mercado e o mercado é o que é a XP. Sim. Uma plataforma aberta. E com quali. Porque eu sou na XP apenas um curador. Você participou do IPO da XP? Se eu comprei as ações? Você estava lá na Nasdaq? Não, na Nasdaq não. Não, mas você entrou antes do IPO? Eu entrei antes do IPO. Mas não ganhou equity, porque teve alguns escritórios que ganharam equity, né? Não. Ah, legal. Não, rolou depois um esquema, talvez seja esse que você esteja falando, que quando começou a ter uma concorrência muito forte de rouba escritório, eles jogaram um equity da XP na nossa mão. Ah, legal. Tá? Para retenção. Então nós ganhamos um equity sim logo depois. Hoje tem equity da XP. Não temos mais, porque a gente fez uma troca lá, uma negociação. Ah, tá? Mas eles jogaram equity da XP porque eles reagiram às abordagens que estavam acontecendo e jogaram um prêmio para todo mundo lá. Legal. Foi bem legal. A gente tem, aqui no Advisor Talks a gente também tem umas perguntas assim mais pesadas para perder a amizade. Deixa pra hora mas da pergunta da vovó, mas a gente já vai plantando umas já. Eu respondi a pergunta? Respondeu, claro, tá respondendo todos, tá? Na sinceridade aqui. Ô, Everson, deixa eu perguntar. E assim, você falou, né, que, acho muito legal o modelo da XP e tal, atende vocês muito bem, que você continua acreditando que é a melhor solução para vocês e tal. Da mesma forma como lá no Banco do Brasil vocês foram abordados pela XP, enquanto o escritório já constituído da S6, vocês já foram abordados por outras plataformas? Já? E como é que foi isso? Na verdade, você ouve a pessoa, né, normal, né, Aí realmente teria que ser
sendo franco, muito dinheiro, Claro. porque eu estou na plataforma que eu acredito ser a melhor. Né? Você tá feliz e tá funcionando bem. Nós estamos felizes, nós estamos bem. Uhum. A gente vai ver se alguém chegar e, pô, quem chegou? Não tem quem aqui para chegar no Brasil, né? Vocês já sabem o nome, né? Não precisa nem falar. Então, assim, não tem, gente. Eu não sei o nome, você sabe? Também não sei. Eu também. Então, assim, tem que ser um negócio de muito dinheiro, porque você vai começar tudo de novo. Sim. Com a mesma dureza que é tirar do Banco do Brasil? Talvez não com a mesma, porque o cara já está numa plataforma, já está com você, e se você fez um bom trabalho nos últimos 5 anos, está muito A satisfeito. mudança não é só para vocês, né? Os sócios fundadores e os executivos e tudo mais. Impacta no cliente final também. Muito. Então, cara, assim, pô, não é um negócio desejável, tá? Então, assim, por exemplo, a gente pensou muito nessa questão de cliente, é uma coisa que pesa muito, assim, sabe? Cara, eu já sei que fulano não gosta desse banco. Ou, cara, o cara veio, confiou em mim. E toda mudança agora eu vou dessa, tá você traindo. tem um Mas percentual que Você fica. vai deixar na mesa. O Exatamente. Everson, deve ser assim, você tem uma carteira do agro. Muito do agro, ou não? Não, cara, não. Apesar de estar lá em Araçatuba, né? Se a gente pensa Porque você é pro Banco do Brasil. a não tinha? solução. Não, no private a gente trabalhava no convencional, né? Ah, tá. Tem o convencional e o agro. Entendi. Nós éramos do convencional, entendi, do investidor. Porque o agro hoje é muito procurado, né? Até te falar, poxa, o agro a galera tá vindo com tudo, hein? Não, o agro é assim, o agro O agro de uns é pop. 10 anos O agro pra é cá, pop. o agro é pop, deixou de ser aquela coisa isolada, Banco do Brasil Aham, e algum isso, banco isso. cumprindo lá, né? É. Todo Mas mundo enfim, não quer. só para investimentos, né? Entra para crédito, para produtos assim, Então, não mas aí só você para tem que ter investimento. balanço, né? E aí você tem que ter balanço, tem que ter Cara, uma aí uma pergunta aqui da empresa, né? A gente gosta muito de falar assim, como que tá hoje de AUC? Quantos sócios, quantos colaboradores? Nós estamos em 25 pessoas. Aham. O EUC é de 1 bilhão e 300 milhões. Nós temos 15 que são comerciais. Tá? Legal. Nós temos a sede aqui em São Paulo, na Vila Olímpia, e a filial em Araçatuba. Legal. Cara, na PJ2, vocês desenvolveram negócios paralelos ou você hoje trabalha só XP, comprado com XP, ou tem outras coisas que você faz, soluções? Então, isso a gente tem seguro, que está na PJ, mas Legal. a XP vem desenvolvendo muito isso. Seguro também. consórcio, né? Também tem. Consórcio que entrou na XP também. Então, tá. sim, a PJ2 é livre, né? Alguns escritórios maiores, eles acabam tendo várias frentes que eles Sim, a desenvolveram. gente entrevista várias soluções aqui. Que eles Isso. levam. Tá bem alta Teve agora. A um galera aí da tá XP que até colocou um concierge para viagens. Não, Mas é cada legal. um, né? É Não vou legal. falar o nome, Tem mas- algumas coisas, tem algumas coisas que eu duvido da efetividade, mas Sim, sim. vamos ao. Foge muito do foco do que é o business, né? Ou Dá você pra fazer tudo. ou Mas você vocês têm efetivamente sabe- uma PJ2 lá também? Temos, Tá, ok. total. Temos seguro, temos parceria com empresa de M&A, parceria com empresa, tem uma empresa legal. top que de uns profissionais, foi diretor de crédito do banco, né? legal. Pra você ter uma ideia, né? Crédito. Imagina um Cara diretor de competente. crédito que nos para crédito, que presta hoje assessoria para empresas que precisam de crédito, né? Foi desenvolvendo outros negócios Que é- paralelos, né? E ajuda Tem no outros ROA. negócios. Que assim, tem um detalhe, né? 2019 era um ROA. Retorno na asset, viu, galera? Coloca aí, Gabs, aí embaixo. ROA, o que é? Se puder, viu? Senão tá tranquilo. E como é que tá, assim, o ROA foi caindo, né? A margem foi caindo bastante do tempo que você era assessor, você precisou olhar mais para esses produtos que a gente chama de produtos alternativos, né? Sim. Bom, todo mundo fala que realmente vai passar cada vez mais por essa questão da PJ2, né? As margens de serviços financeiros, elas são baixíssimas, né? Um CDB que você vende, cara, já foram melhores, que é o que você comentou. A gente já ouviu isso de colegas que já estavam há mais tempo e, de fato, a gente já viveu esses cortes, né? Amanhece com uma margem menor. Pô, o CDB ontem dava 0,80, hoje está dando 0,50 para vender, né? Então, passa pela PJ2 sem sombra de dúvida. Cara. Tá, Passa. mas isso representa A hoje... gente tem muita vontade de tudo, a gente tem vontade. Você fala assim, mas você quer crescer? Óbvio. Né? Só que o bancário quer fazer IPO de carreira.
O outro a gente já conversou, né? O cara não tem condição de fazer. Não tá fácil profissional. Você talvez já tenha ouvido isso aqui. É dificílimo, cara. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque às vezes você faz o IPO de carreira do cara e, pô, mó tinta depois, né? Mas hoje a gente tem escritórios aqui, cara, que a PJ2 às vezes representa 60% do retorno dele. Não, De uns tempos pra cá, a PJ2 tá muito O seu forte. tá nessa faixa ou não? Não, menor um pouquinho. Menor. Então você foca mais na Acho que XP uns mesmo. 40. Talvez, não é que foca, talvez 40 a gente é bom. não tenha conseguido fazer. 40 é bom, 40 é bom. Humildemente falando. Sim, sim. Pô, mas, pô, Acontece. 40% já é Everson. um número alto, hein? E como que é o perfil de cliente de vocês? Tem clientes na física, na pessoa jurídica? Todos nós somos de origem pessoa física. Então, assim, naturalmente, a gente tem muita pessoa física. Né? Mas eu tenho, por exemplo, umas 10 conta pessoa jurídica. Mas a gente tem muita pessoa física. É natural que a gente atendia pessoa física, dinheiro. É a fruta mais baixa. A gente colhe, agora vai buscando as outras. Como é que é a estratégia de crescimento da S6 Investimentos? Vocês olham para onde? Vocês focam em quê? Como é que isso vai se desenrolando? É bacana, né? Eu falo que essas perguntas de estratégia, né? Na maioria das pessoas, elas estão no PowerPoint. Eu quero ver todo mundo tirar do PowerPoint. Né? Então, assim, a estratégia a gente gostaria de... Não, na prática, assim, o que vocês fazem? Orgânico é o principal. Orgânico. Orgânico é o principal. Então, nós estamos indo atrás de coisas novas, indicações, vamos buscando isso. Como um escritório mais boutique, né? Então, mas a gente quer contratar pessoas. Porque o DNA de private é assim, é muita indicação. Não é fácil encontrar esse lead. Com certeza, eu tava conversando com o Everson, assim, não adianta vender um sonho, né? Que eu vou montar uma campanha lá, o cara vai baixar um e-book de offshore, chegar, bater na porta lá da SC e falar, então, eu tenho 25 milhões aqui, você me ajuda? Eu tô com o private do Itaú aqui, ó, que disse que quer vir pra você, né? Sonho. Quanto custa essa lista, né? Então, assim, a gente tem vontade de contratar pessoas, talvez a gente tenha pessoas... Naturalmente, nós somos muito feitos de bebê, porque vieram os 6 e depois acabaram vindo pessoas que confiam na gente. Por exemplo, o nosso qualitativo do escritório, nós temos 9 CFPs dos 15 assessores. Pô, legal. Entendeu? Então, assim, é um quali muito bom, né? Nós temos um qualitativo e é esse tipo de pessoa que interessa pra gente. Não estou falando que a pessoa tem que ter a certificação. Tem que ser pessoa que realmente a gente acredita, compartilha um pouco dos valores e tal. Porque a gente trabalha numa relação muito de confiança, a pessoa talvez no home office. Cara, quem tem que fazer o melhor para você é você. E vocês têm conseguido uma boa taxa de crescimento, assim, nos últimos anos? Temos. Os últimos 2 anos, eles foram mais difíceis, né? O pessoal deve ter relatado, porque... Porque você, com taxa de juros Selic alta, o cliente fica deitado lá na LCA do bancão, né? Então você muda um pouquinho a dinâmica, né? A gente, claro, convence o cliente que tem muita gente que tem na XP, achava que a XP era só risco, né? Então você vai lá explicar a pessoa, não, isso aqui não é uma corretora de ações. Vamos lá, vamos conversar de novo. Aqui você pode tudo. Boa. Bora aí pro próximo bloco? Então agora é o seguinte. Vamos pro terceiro bloco agora. Um famoso. Qual é o nome dele? O terceiro bloco é o pitch. Agora a gente vai pro bloco que é o pitch da ampulheta. Então bora lá. Bora lá. Roda a vinheta. Opa, próximo bloco. E pessoal, você que está acompanhando esse vídeo com a gente, deixe seu comentário, faça uma pergunta para o convidado ou para toda a equipe do Advisor Talks. A gente vai adorar responder essa sua pergunta nesse ou nos próximos episódios. E para dar uma força aí para o Advisor Talks, dê o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado. Fala pessoal, estamos aqui hoje com o Everson Stabile, sócio fundador da S6 Investimentos. E agora é hora do pitch ampulheta. Diz aí, Gustavo. Ó. A câmera vai dar um foco aqui agora, né? Parece que é isso. Deixa eu ver. Olha lá, produção. Dá um foco aqui na ampulheta. Você tá complicando a produção aí. Então, cara, vamos lá. Aqui essa ampulheta, ela tem 1 minuto. Então, em 1 minuto, você vai vender a sua empresa. Fazer o teu pitch. Fazer o teu pitch comercial. Elegante. Faca nos dentes, brilho nos olhos. Vamos lá, em 1 minuto. Valendo aí, cara. Valendo. Bom, estou muito feliz, mais uma vez, em estar aqui.
A S6 é uma empresa focada no cliente alta renda private. Nós temos de ideal ter o cliente no longo prazo, e isso significa que a gente não maltrata o cliente financeiramente, porque senão você não consegue relação de longo prazo. A gente se diferencia por esse foco que a gente dá no cliente, né, total, então no objetivo que o cliente quer ter, e o que a gente pode prometer, na verdade, é diligência. É isso que a gente trabalha. O cliente não está, né, que conquistou recursos financeiros, ele não está atrás de uma rentabilidade excepcional, né? No geral, ele tem uma preservação de patrimônio que ele precisa, porque isso tem a ver com como vive a família dele hoje. É com isso que eu posso contribuir. Uau, muito bom, diferenciado, meu. Só atende bilionário, cara. Só atende bilionário. Eu queria ser cliente da S6, mas ainda não posso. Vou ter que abordar lá, vou ter que dar um tiro lá no BTG, assassinar a sua gerente, né? Quem sabe o dia eu chego lá, né? Foi um dos melhores pitchoupoletas aqui do nosso sétimo programa. Um ótimo pitch. Diferente. Sim, abordou muito bem, tratou várias coisas e tal. Muito legal. Estilo, viu? Que estilo. Não, a gente, é o que a gente acredita. Quando a gente acredita, cara, fica mais fácil. Sim, essa é a realidade. Tá, é o que a gente tenta viver. Não é fácil, que o capeta vem, né? Vai lá, Paulinho, tá contigo agora, hein? Eu tava pensando aqui, né, cara, dessa questão toda, né, a proposta de valor, então, da S6 está toda focada nessa questão do relacionamento. Do cliente, cara. Do cliente. É o cliente. A gente precisa, cara, é o cliente, porque o sistema faz o resto. Entendi. Né? Que é com a relação, espera que vai maltratar lá. Entendeu? O cara vai ter um dissabor e vai conversar com você. Assim, não sei, mas eu tenho a percepção que tem muito DNA de family office. Sim, eu também senti um pouco também. Assim. Eu não sei se é isso. Porque tem escritórios que montam uma cultura comercial de ficar ligando, de ficar... Não. Você tem uma estrutura mais assim, de MFO, né? Assim. De atender o cliente grande, entendeu? A gente... Bom, a história do cofre é típica de um MFO, Caraca, né? Conta essa história do cofre. Enquanto a gente tá aqui... Enquanto a gente tá aqui fazendo a entrevista, tá acontecendo uma situação inusitada, não é isso? Pessoal, vou contar bem por cima. Minha sócia está ajudando um cliente que não tem a senha, né, do cofre a abrir o cofre dele. Ela chamou e a minha sócia não tem nada a ver com isso, não vai ganhar nada com isso, a não ser que se a pessoa pediu a minha ajuda... Cara, esse é o ápice. O ápice é isso, cara. A pessoa te pediu ajuda para fazer um negócio desse. Abrir o cofre. Sim. Cara, não é o ápice. Sim, porque não tem dinheiro, não tem fee de abrir cofre. Não existe nada disso, cara. Mas esse é o tem uma hands-on. pessoa de coração ali que foi lá. Eu pegaria uma serra elétrica e abriria uma. Cara, eu acho que uma serra não abre o cofre, cara. Aqueles cofres de aço. O que abre o cofre, hein? O que ela tem que pegar pra eu vou poder contar depois, ela tá lá agora. Não, mas com certeza tem caras bons. Isso me lembrou, aquela hora eu tava tentando lembrar, era o nome do filme, aquele que tem... Não é Italian Job, aquele que eles pegam, se passa em Veneza, e aí eles montam toda uma operação pra roubar o cofre de um lugar, aí eles botam explosivos assim embaixo do cofre. Aí o cofre cai e ele vai pro fundo da água. Muito legal esse filme. E aí eles puxam lá, abrem o cofre embaixo da água e puxam as barras de ouro lá e tal. Pô, eu não lembro também o nome do filme, mas é muito legal. Muito bom. Depois Só se a gente tiver nota, hein? Você que tá vendo aí o vídeo com a gente, como é que é o nome desse filme? Comenta aí com a gente. Uau. Fala aí, agora? Porra. Não, e assim, e é legal que assim, abrindo. Eu falo... Ela foi eu acho que você devia chamar ele pra ela abrir esse cofre. Ela foi procurar a pessoa pra, não, isso é entendeu? Para não ter qualquer um. Então é muito legal, cara, porque isso aí é quando você vai atingindo um nível que extrapolou. Não é dinheiro, porque o dinheiro não é pelo dinheiro, gente. Não é. Só quem acha que dinheiro é por dinheiro, dinheiro... Né? A gente tem uma relação no Brasil muito ruim com o dinheiro, com o empresário bem-sucedido e tudo. Então, bombou... O empresário bem-sucedido é mau, é o capitalista malvadão. Não, além dessa questão do viés capitalista, é assim, traficando, né? Esse aí tá traficando, só pode ser, né? Então, a gente tem uma relação muito ruim. O americano tem uma relação muito boa, né? Você é um winner ou um loser, né? Isso, de comemorar e de saber
que o dinheiro não é pelo dinheiro, porque se eu tenho o Gustavo bem, o Gustavo tem plano de saúde, não dá trabalho para o Estado. Entendeu? O dinheiro, então, não é... Tem muitas outras coisas que poderiam ser ditas. O dinheiro é pela qualidade de vida que você tem, pela viagem que você pode proporcionar para um filho. Então, é isso o dinheiro. Por isso que a gente tem que... Ninguém olha para o empresário. Quando a gente fala muito da preservação do poder ali, de não perder o dinheiro do cara, eu acho que é aí que puxa o family office, né? Porque quem funda... Quem não, cria por exemplo, você tem mesa de renda variável lá? Tem mesa? Mega desafio. Sempre, né? Mas tem entregado, cara. Tem entregado. Mas assim, falar pra você que é fácil é a mesma coisinha da renda do AI de 20 mil. Tá todo mundo vendendo na internet. Aí tem uma máxima, não sei, faço inimigos, mas vou dizer. Solta a bomba. Quem vende curso não ganha dinheiro com renda variável. Porque se ganhar, estava fazendo, que a gente sabe que fica bilionário. Se ele começar com R$1 hoje, ele tá bilionário em anos. Mas assim, porque você tem 25, não são muitos assessores. Então a carteira dos seus assessores é muito grande. Isso é um ponto, né, cara? Você tem um Sim, valor cada legal assessor tem carteira assim, de quê? assessor, Quantos né? milhões? Você vai ter ali na média 100 milhões, né? Mas aí você 100 tem a milhões. pessoa com uma carteira um pouco menor, a outra que tem 200 e pouco, entendeu? Então, mas é uma média de 100. É uma média de 100, né? Tá, E se você for ver o número de clientes... Eu acho que um assessor consegue ter, na média, 100 a 150 milhões no máximo. Porque mais do que isso é difícil administrar, né? Muito cliente. Depende do quão concentrado ou pulverizado tá a carteira. É porque assim, você vai ter de 60 clientes na base. Não, de 60 milhões o cliente dentro da XP. Eberson, né? Então você às vezes não tem tanto e tem uma carteira grande. Sim. Explica então assim pra gente, aproveitando, né, que a gente tem muita gente que acompanha a gente, alguns que já estão muito inseridos no mercado financeiro, outros nem tanto. O que é um cliente private? Onde que está esse marco aí, em termos de grana, de perfil? A XP trata esse marco como cliente acima de 10 milhões de reais em liquidez. Tá? Esse é o cliente private. A gente pensa que tem um cliente muito bom para ser abordado, que é o cliente que não está no private nos bancos, né? Porque isso que é legal, assim, você pensa um cliente, por exemplo, o Banco do Brasil hoje tem 5 milhões como ticket para ser private, né? Então, o cliente abaixo de 5 no banco, que já tem alguns milhões, ele não chegou nem no private. Ele está sendo massacrado lá na Estilo. Entendeu? Então, assim... Tem muito cara desse também no Personalité. Mesma coisa. No Prime. Desculpa, dei o nome do banco, mas assim, tá valendo no Prime nós estamos falando em perfil. No Prime com mais força ainda, porque o Banco do Brasil é o banco privado mais público que existe e o Bradesco é o banco privado mais público que existe, né? Que definição interessante essa. Não, é verdade, cara. Agora o resultado dele tá muito aquém em alguns anos. Então eu falo que é isso. Os dois estão próximos ali. Se juntar, dá o mesmo. O cara dá a palavra e bate na mesa, né? Agora eu quero ver a pergunta da vovó agora. Não, mas calma aí que nós vamos chegar lá. Deixa ele terminar. Quero ver se vai responder. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, assim, ó. Nós temos um ticket médio que vai ser de 1.200, ali, 1.200.000 por cliente, né? Então, nós temos assessores que são alta renda, eles vieram da Estilo, né? Então, o público dele não é todo private, né? E a gente também atende um cliente que, a partir de 300 mil reais é a nossa declaração de que atende, né? Alguns assessores já não abrem mais. Né? Eu não abro mais a partir de 300. Eu ia perguntar isso pra você. Se bater uma pessoa na tua porta lá, chegou lá pelo site, pelo WhatsApp, pelo telefone, um cara que quer conhecer vocês, mas ele tem muito menos grana que isso. Como é que vocês tratam? Menos que 300? Como é que vocês conduzem? Nós não temos o escritório porta para rua. Então começa assim. Como nós somos ali, não temos essa necessidade desse marketing lá de porta para rua. E de curva de rio, né? Curva de rio, isso aí a gente fala em Santa Bárbara do Oeste. Curva do rio só para sujeira. Então, isso. Então, assim, em Araçatuba nós estamos na melhor torre comercial lá, tal, bacana, nível Faria Lima lá, é uma só que tem esse nível. E aqui a gente está aqui na Vila Olímpia. Então, assim, normalmente não bate, mas se chega... Nós falamos que, olha, a gente pode... Eu já tive muito cliente que pediu. Por exemplo, a minha fulana quer
Eu falo assim, ó, dá o meu contato, eu vou ajudar ela, eu ajudo a pessoa às vezes a escolher dentro do... Eu escuto ela, entendo, ajudo ela a escolher, mas ela vai abrir uma conta na XP. Tá. Não na XP vinculada ao meu código, Entendi. entendeu? Ela não vem para Então S6. você respeita bem esse Isso, piso teu isso. aí. Entendi. Então a gente... Não, isso aí é sagrado. Eu pergunto isso O que tem assim? Nós somos os donos. E os nossos assessores também têm abertura para ligar para mim e falar assim, cara, vou abrir a conta do prefeito aqui com 100 mil. Posso? Pode, cara. Manda bala, queima o chão. Porque esse aí é um interesse. Né? Mas aí tem o lado de ser PEP, não é tão fácil de abrir conta, hein? Também, vai ter outra coisa. Mas tô dizendo assim, uma autoridade. Ou vou abrir a conta do empresário tal aqui, que a Legal. gente sabe que é, cara, Que tem dinheiro. capacidade para trazer mais. Isso é uma coisa. O cara quer testar a gente com 10 mil, vem. Mas tem que ter potencial. E a gente sempre olha também, assim, pô, sem maldade, mas assim, pô, o cara tem que ter... Vou abrir uma conta de 500 mil, mas é a da velhinha, que só tem aquilo na vida, que nada vai acontecer na vida dela tal. Talvez a gente não... Gustavo, tem que perder umas cotas de patrocínio aí, porque eu não tô conseguindo ser cliente da S6 ainda não, viu? Porque você tá comprando muito imóvel, meu irmão. Que isso, cara. Eu Aí você tá tenho descapitalizando comprando imóvel. 25 anos de mercado financeiro. A mim, você não engana. Esse disfarce aí não cola. Bora lá pro nosso quarto bloco, então? Então bora pro nosso próximo bloco. Então é isso. Vai lá, próximo bloco. Bora lá. Estamos no último bloco. E que especial esse episódio hoje, com o Everson aqui. Só que agora chegou a hora que muitas das pessoas não gostam desse momento. Mas não tem como fugir. Tá aqui, vai ter que participar. Vai arder. Vai arder. É Pimenta. É o bully de pimenta da Bullying. vovó. Bullying de pimenta da vovó. Chegamos no momento aqui. Você Bullying tá de pimenta da cuidado vovó. que esse bully que tinha um outro bully, mas já ouvi dizer que já quebrou o bully. Então toma cuidado com esse aí que é importado de cerâmica e tal. Galera da produção teve um trabalho pra comprar isso aí, viu? Deixa eu escolher bem aqui essa pergunta. Vamos ver o que a vovó preparou para Quantas nós. vezes eu posso negar, responder? Pode negar todos, mas você é um cara Pode negar corajoso. todos. Pô. Não, essa vai ser tranquila. Fica... Posso passando? É isso? Ah, vai ter mais daí? Eita, É uma. Bora lá? Calma aí. Vai. Pra galera dar uma olhadinha. Pode ir? Vai, Everson, vamos ver. você já fingiu ser de esquerda para agradar um cliente que ama o Lula? Já. Caraca, vovó. A vovó tá brava, hein? Caraca. Não, cara, não. Como é que foi? Conta Não, pra não, gente. não. Deixa eu corrigir, cara. Eu acho que eu não fingi talvez ser de esquerda, mas assim, tá. eu tenho cliente de esquerda, e aí você, naquele momento, você fica calado. isolado, tal. não sei o quê. Estratégico, né? Mas por que eu fingiria se eu sou de esquerda, cara? Tá vendo a sua pergunta? Peguei! Não, mas vamos lá. Com certeza não. Deixa o mas, Rodrigo do Ilão ver isso. Não. Um abraço pro Rodrigo aqui, hein? Ô, Rodrigo, um abraço aí pra você. Mas sim de ficar isolado, entendeu? De realmente tentar não politizar, não ouvir. Você percebe que o cara você deixa rolar, entendeu? Não tem tudo. Você nunca falou assim, não, cara, tem Lula é tudo incrível. certo de um lado, nem tudo Se o errado cara- do outro. Se o cara chegar e te Exato. perguntar assim, meu... Então- Muito sabe a resposta. Ah, tá. Não tem tudo certo de um lado, às vezes você dá corda no certo do outro, entendeu? Sim, exatamente. Mas nunca aconteceu um caso assim, já aconteceu comigo uma vez. Não sei o que, isso nos anos anteriores, né? Esse governo horrível. Poxa, se fosse o Lula não tava acontecendo isso. Nossa, aí você fala assim, verdade. Você até Não, cantou, Ou né? você aquela- fala, não, cliente, desculpa. E Não, aí? de jeito nenhum, eu falo igual você, verdade. Você até cantou aquela Cara, musiquinha tem assim. jeito. Tira a grana do agro, tira a grana do agro, bota em educação, não é assim? Exatamente. Cara, a vovó pegou pesado agora. Mas a vida como ela é, né? A vida do... Bom, galera, o que acontece? O assessor, ele tem que atender o cliente, independente do lado dele. Claro. Eu acho que essa é a questão Cara, essencial eu não, cara fala assim, eu ó, não sou um assessor Eu sou de de direita. esquerda. Você fala, não vou abrir sua conta. E aí? Entendeu? Não tem nada a ver. Agora, se cara. vier um ministro do STF abrir conta lá, você vai abrir a conta dele, cara?
Pô, já eu deu acho que pro eu não abriria, prefeito não. já, pô? Não? Não, Então eu não tô STF não. precisando mais disso. Ok. Eita, caraca. Me vender. Poxa aí. Não, mas eu acho que, assim, Eu tenho um a amigo gente que atendeu a gente o tava assessor, brincando ele aqui, né, atendeu o ministro da falando... STF há muito tempo. Eu tenho um amigo que atendeu. Só que ele só falava com a secretária. Eu acho que, assim, a gente zoou um pouco, brincou e tal, mas acho que trazendo um pouco mais pra seriedade aqui, né? Eu acho que o importante disso tudo é o quê? Você aprender a conviver com essas diferenças e saber como se articular em torno Sim, delas. sim. E ninguém, não tem uma ideologia que é dona da verdade. E de todos os lados que você olha, você tem vieses e você tem coisas interessantes e coisas que não são interessantes, né? Não, e a pessoa, ela conquistou recursos financeiros, Claro, cara. claro. Assim, estamos falando de pessoas que, normais, conquistaram recurso financeiro com o trabalho. Ela quer o mesmo que todo mundo. Sim. Ela não está escolhendo lá uma coisa. Pode até ser que aconteça, tá? Eu já vi um cliente fazer isso, né? De escolher um pouquinho de um produto lá que atendia um negócio XPTO lá. Aham, já vi também. Então, mas assim, pouquinho, né? Então, a pessoa quer a mesma coisa. Esse é o meu trabalho, né? É. Dentro do que ela quer, Tipo, tem tentar cliente- enquadrar. Vamos ver se é isso. Tem cliente que fala assim, eu quero um produto ESG. Eu quero um produto louco. que atenda o ESG. Tem. Tem. Lógico que tem, não é que eu tô brincando aqui. Fala, Foi- tem aqui o produto tal. Não, você tem, meu, tem mas é green, lógico, se o green cara- bonds, você tem... Se o cara não se limitar a isso, tem fundo ESG excelente, Tem, né? tem. Mas se o cara se limita, aí você fica bem travado, né? É, Por exemplo, é uma difícil outra, atender. uma outra situação. Às vezes está lá, você monta um portfólio para um cliente e tal, e às vezes tem um cliente que ele curte dar o espetáculo dele no asset allocation. Aliás, entendeu? eu peço. Entendeu? Cara, eu quero, sabe por Então- quê? Porque ele tem que ser corresponsável junto Isso. comigo. É óbvio que eu vou tentar fazer prevalecer alguma coisa que eu acho muito importante. Porque normalmente, vou dizer a coisa que é mais comum: prazo. Prazo tem prêmio em renda Liquidez. física, né? Pô, cara, você tá querendo tudo na liquidez, te custa essa diferença aqui. Eu vou tentar provar para ele. Mas mas eu não vou fazer. E pode ser que ele olhe lá, por exemplo, selecionei vários títulos AAA. Ah, sei lá, coloquei, por exemplo, o JBS no meio. Não tem nenhum problema. Ele é de direita, ele nega. Normal. É. Pô, JBS não, tá. Entendeu? É. Beleza. Tá tudo Faz bem. parte do jogo aí. Faz E parte. Como ele da tem o esquerda, direito se tiver a dele, Taurus lá, como da esquerda, se tiver a Taurus, não, Taurus tira. Não, mas a galera acaba Essas ficando meio coisas, né? nessa polarização. mesmo. Algumas poucas coisas as pessoas fazem questão. E, cara, eu entendo perfeitamente. Sim, Pô, cara, eu não quero um negócio que teve lá um caso de roubo, de coisa. Eu não quero. Sim. Tá bom, Eu já vi isso muito também. tudo bem. Isso aí tá normal. Cara, e de novo, Honesto, isso faz acontece parte. no dia a dia do assessor. Demais. E muito, cara. Sempre. Acontece Mas o assessor sempre. ele tem que saber lidar com isso, entendeu? É que nem, sei lá, falando em comunicação do meu dia a dia. Pô, eu lido com isso há décadas. Às vezes você já sabe o caminho que dá certo e o caminho que tem muito pouca chance de dar certo. Mas o cliente vira, insiste, fala, não, eu quero por aqui. Você fala, então tá bom, por aqui você vai ter o problema assim, assim, assim. Você quer por aqui, nós vamos por aqui. Entendeu? Agora, não dá pra você fazer uma guerra com o cliente, né? Porque o cara quer fazer uma coisa e o Não, outro e quer até fazer porque, outra. às vezes você foi lá. E até porque você não trabalha no FIBES, a gente trabalha? Não, eu ia chegar exatamente Ah, nesse ponto, tá. cara. Pô, Olha você tinha que só. falar primeiro, cara. Desculpa. A verdade é que eu não tenho razão do jeito que eu penso e trabalhar, né? O modo que a gente age, eu não tenho razão para forçar nada. Ah, tá. Nenhuma. Então, por exemplo, eu escolhi o CRA do JBS. Tudo ele tem que O aprovar. cara quer tirar o CRA do JBS e colocar o da Sabesp, tá tudo bem. Entendeu? Mas Beleza. Você faz o seu papel Ah, de sei mostrar lá. para ele os riscos, os benefícios. Isso. Discutir lá a duration, se faz sentido na proposta dele e tal. É, até isso. porque Então, como tem eu o research eu que ajo vai assim, te por passar isso que- qual que é o melhor papel, né? Por isso no que momento. o- O research vai te dizer, ó, Tem. tô te recomendando essas. Isso, tudo bem, Gustavo. Mas sabe o que acontece? A gente tem muita experiência Ah, e isso atrapalha um pouco essa questão de comprar coisa pronta, sim. sabe? Porque aí a gente acaba trabalhando muito assim, a quatro mãos com o cliente, porque passa por entender o cliente, cara. É. Por isso que eu falo, às vezes o cliente não quer, e aí é melhor, não quer, porque se também é o ponto. Se eu forço, se ele não tem alternativa, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo ele fazer alguma coisa que ele vai achar que eu quero que ele faça.
E aí depois, Entendeu? qual é o preço Não. disso, desse top goela down? É você perder o cara no longo prazo. É isso. Você vai poder amanhã, cara, de repente, amanhã, daqui meses, talvez você fala pra ele, ó, cara, tá vendo? Não tá legal. Entendeu? Ou o cara quis manter um monte de dinheiro em liquidez. Daqui um pouco você vai lá e fala pra ele, ó, você não acha que é muito? Sim. Você vai lá e você consegue ir movendo ele se for interesse dele. Muito bom. Então é nisso, cara, assim, não pode parecer isso. Mas, porque senão não é consultoria, Mas, entendeu? o É isso Everson, mesmo. tem que ter É. muita maturidade e sabedoria para conduzir dessa forma que você tá falando aí. Eu É isso tenho, aí. cara, cabeça branca já. Cara, olha aí. Quantos anos de mercado? Eu tenho 25, né? Eu entrei em 2000 no banco, 25. no mercado financeiro. Então eu acho que agora tá pronto para fazer aquele bate-bola, né? Então agora tá na hora a gente conhecer um pouquinho mais do Everson no bate-bola. Ixi, agora é a hora que a pessoa se entrega, né? Quantos pulas eu tenho aí? Tem alguns aqui. Então vamos lá, é rapidinho assim, é uma perguntinha, você responde com o coração aberto, entregando todo. Como é que é o nome? Do seu? É o bate-bola. Bate bola. Vamos lá? Vamos lá, o Everson. Um filme, então. Um filme, eu acho que é A Grande Aposta. Eu gosto muito. Eu já posso, legal. Um livro. O livro do Jack Welch, Definitivo. Definitivo. Esse eu preciso ler, não li ainda, hein? Um investidor. Ah, cara, Warren Buffett, né? Warren Buffett reina nessa hora, né? Talvez eu tenha sido muito por cima, assim, tenha melhores, mas, cara... Não, Buffett, cara, é foda. É uma cidade. Ai, cara... Acho que Paris. Isso, pô. Um hobby. Hobby. Sou meio ruim de hobby, sabia? Beleza. Cara, eu Algo que você gosta de fazer, que não seja trabalhar. Eu super curto ficar sozinho, assim, tipo... Legal, pô, da hora. Tranquilo. Fuçar na onde eu quero. Legal. Uma música ou uma banda. Uma banda, cara. Tararã, tan, tan. Rolling Stones, vai. Rolling Stones, aí, pô, fera. Um desafio na vida. Um desafio. Objetivo, ainda a fazer ou feito? Qualquer um, como você entender. Não sei, cara. Viver é um desafio, né? Viver é um desafio, certamente. Se você tivesse a possibilidade de ter um superpoder, qual superpoder você gostaria? Cara, talvez de duplicar as coisas. Duplicar? É. Tem o Multiplicar. Ctrl+C, Ctrl+V. É. Baita poder, né? Porque aí poderia atingir pessoas aí. Com É certeza. isso aí. Multiplicar. Um esporte. Esporte. Futebol. Futebol. Um animal. Eu acho que um tigre. Uma invenção. Puta, invenção tem tantas legais, né, cara? Caramba. Um medo. O medo de não ter coragem pra enfrentar a vida. Uma classe de ativo. Renda fixa. Ainda fixa campinha nessa hora. Muito bom, muito bom. E, Infelizmente, mas é, né? e um sonho. Pra gente fechar aqui. Um sonho. O da padaria. Ter uma empresa de 50 bilhões sob gestão. É isso aí. Boa, Muito bom. Muito boa, legal. já deu uma Bacana. parte. Não, a gente curte muito o bate-bola. Por quê, né? Porque às vezes a gente faz uma conversa mais técnica e tal, e no bate-bola você consegue entender um pouquinho o outro lado da pessoa, né? Quem é o Everson também. Quem é o O Everson, tempo livre, a quem ele pessoa. gosta de escutar, de O saber. humano, né? É, humano, poxa, isso. Cara, a gente vai caminhando aqui pro fim. Ah, Ó, que Everson, pena. que delícia esse bate-papo aqui contigo. Muito gostoso, muito esclarecedor, né? Aprendemos muita coisa hoje sobre tua carreira, esses 6 investimentos, Banco do Brasil, esse lance de saída da vida pública e empreender. Pô, um grande Uma grande aprendizado. aula aqui de investimentos, de vida, de empreendedorismo, uma grande aula de como ser realmente um advisor. Incrível esse episódio 7º. Aqui nessa mesa já tivemos mais de 5 bilhões aí assessorados. Pô, você não tá contando os dele, né? Então, Agora entrando o São seu, 6 6 bi. E a gente está caminhando aí para ter grandes histórias esse ano. Legal. Certamente você está no hall do Advisor Talks agora, S6 Investimentos no hall.
dos grandes empresas de assessorias do Brasil. E eu digo que é quem leva a educação financeira para os brasileiros, é quem fomenta as empresas a acessarem o mercado de capitais, é quem cuida do patrimônio dos brasileiros. O que seria, né, do mundo empresarial sem assessor de investimentos? Eu acho que tem revolucionado em muito a cabeça dos brasileiros o papel do assessor. E parabéns, obrigado por estar aqui hoje. Muito obrigado. Quem quiser falar com o Everson ou com a S6 Investimentos, se quiser passar os seus contatos, Bom, por onde começa aí? vamos lá, a gente tem o site, né, s6investimentos.com.br, mas eu vou deixar o meu celular, Tá bom. né, o DDD é 11 99 269 6584. Estou à disposição aí da galera. Você mesmo vai ser um robô ali, um chat Não, é o meu, cara. Se sair 1000 pessoas ali, eu vou bloqueando. É isso aí. Aí vai ter o... Brincadeiras à parte, que vai chegar um cara lá e falar: "Ih, meu, qual é? Eu sou do Lula, e aí?" Pode acontecer, eu falar. Brincadeira, vovó já acabou sua parte. Vovó quietinho. Ô, Everson, então, assim, pra gente fechar aqui o nosso papo de hoje, você é um cara experiente e tal, compartilhou um pouquinho da tua experiência com a gente hoje. Que dica, o que você diria pra quem tá começando? Entendeu? Como assessor? Se você pudesse voltar e falar pro Everson de uns anos atrás, o que você diria para ele? Eu acho que a pessoa tem que vir consciente, né, de ter realmente ali, de que no começo isso não acontece da maneira como ela imagina. Então, coisas que aconteceram muito com a gente, clientes que a gente tinha certeza, a gente acabou não falando, absoluta, e não vieram, né? Então, você se surpreende, então venha convicto e se prepare para trabalhar bastante, porque do mesmo jeito que para o cliente eu sou um empresário e vou abrir a conta de sábado, né? Então assim, mas eu fui lá abrir a conta de sábado, eu tenho que pensar que eu não tenho mais o respaldo de uma grande instituição ali, né, me pagando e tal. E a pessoa tem que vir com muita resiliência, que é o que o Gustavo falou, assim, porque tem cliente que vai dizer não, tem cliente que vai dizer sim, e se for uma pessoa que não tem a origem de uma carteira bancária, né, ela tem que vir muito preparada mesmo, muito aberta para network, ir agarrando todas as oportunidades. Tem que ser um animal nesse sentido, senão ela não vai ser a vencedora. Não é fácil, o pessoal fala mas muito... é possível. A vitória chega para quem acredita. É isso aí, é a palavra. Não é fácil, mas é possível para quem acredita. Isso. E quando chega, o suor vale a pena, né? Quando você vê todo o esforço para chegar naquele objetivo, é muito bacana. Maravilha. Muito. Então é isso aí. Eu quero agradecer, posso? Claro, com certeza. Quero agradecer a oportunidade, aí o Gustavo fez o convite, prazer conhecer o Paulo aqui também. Acho que vocês merecem parabéns, porque de fato, assim, né, hoje fruto desse desenvolvimento dos assessores, que converge com a XP absolutamente, né, nós temos um mar de pessoas aí, né, e elas estão realmente dentro do que você falou, elas estão desbravando e ajudando o Brasil a sair da inércia do desconhecimento financeiro, que é um pecado, né, que a gente vive. Então, assim, cara, ter um programa que vai passando a experiência das pessoas para frente é muito bom e importante. E assim, e independente, porque isso que é bacana, isso faz com que você não fale coisas que você é obrigado a falar, né? Exato. Boa. Que é a verdade. Aqui é a verdade nua e crua. E cara, uma das coisas que a gente falava era assim, o gestor vai no podcast, vai lá na lista, e o assessor? Não ia nem o podcast. Então, só que agora nós temos o programa do assessor de investimentos. Saiu do papel. Sou assessor. É isso aí. Sou gestor e assessor. Não, diga assim, né? O gestor de fundos, que eu falo, né? Geralmente, sim. lá, Stuberg, os gestores Xavier, sempre nos podcasts de mercado financeiro, mas nunca um fundador de um escritório de investimentos, né? E aqui a gente está tendo oportunidade, muitas das vezes, a primeira vez que um assessor vai participar de um podcast. Sim. Mas está sendo muito incrível. Mesmo. E todos estão indo muito bem, tá? Todos estão dando um show, assim. Não, as conversas estão sendo muito legais, um aprendizado muito grande pra gente. O bate-papo verdadeiro flui, cara. Boa, muito bom. É isso. E pra você... Desculpa pela vovó, tá? Qualquer coisa já... Não, tá tranquilo, cara, Fala tá tranquilo. Vou dar um recadinho pra vovó. Se a gente não soubesse lidar com isso aí, cara, você serviria quem? Entendeu? Não adianta, não tem isso não. Pessoal, tem que trabalhar.
Para vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado aqui por dividir esse momento com a gente. E acho que, como o Everson comentou, né, a gente tem procurado fazer um trabalho educativo, gratuito. Então ajuda a gente, dá um like nesse vídeo, compartilha. Vamos levar esse conteúdo para outras pessoas que podem também tirar proveito dele, seja aprendendo um pouco mais sobre como é empreender, ou como que é a vida do assessor, ou até aprender também questões relacionadas a investimentos e nesse cenário brasileiro, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e até o nosso próximo programa. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu. Um abraço, gente.